Em novembro, vários meios de comunicação internacionais passaram a publicar matérias que indicavam a mesma direção. A Arábia Saudita teria pausado a construção de seu empreendimento mais audacioso, The Line. Dezenas de bilhões de dólares já haviam sido aplicados. Paisagens inteiras foram transformadas. Milhares de moradores precisaram deixar suas áreas. A questão que surge é direta. Todo esse esforço foi desperdiçado? Hoje vamos examinar o que pode acontecer daqui para frente e também compreender o impacto disso no restante do projeto NEOM, além das possíveis consequências para a Copa do Mundo FIFA de 2034. No momento atual, The Line já não avança no mesmo ritmo que apresentava alguns anos atrás. Após anos de vídeos de publicidade e de grandes operações de escavação, o megaprojeto acabou entrando praticamente em estado de paralisação. E há diversos fatores que ajudam a explicar como a situação chegou até aqui. Inicialmente concebida como uma cidade linear com 170 quilômetros de extensão, The Line vinha passando por reduções consideráveis ao longo dos últimos 2 anos. Muitos analistas já diziam que o projeto parecia fadado a enfrentar grandes problemas desde o início. E ao que tudo indica, essa avaliação pode ter sido correta. Mesmo enquanto a Arábia Saudita continuava anunciando novas áreas do projeto, entre 2023 e 2024, nos bastidores se aproximava cada vez mais de um desfecho difícil de evitar. Segundo uma reportagem recente do Financial Times, ex-funcionário afirmou que o Conselho de NEOM tomava decisões baseadas quase exclusivamente em representações gráficas. Componentes essenciais como projetos executivos completos e análises aprofundadas de viabilidade teriam sido deixados em segundo plano. A mesma fonte também afirmou que Mohammed bin Salman teve um papel decisivo na definição do que viria a se tornar The Line. Possivelmente até a maior parte dos aspectos mais polêmicos do projeto, desde a escala vista como pouco realista até o próprio conceito fora do comum, teria sido idealizada diretamente por Mohammed bin Salman, quando os limites do mundo real começaram a se impor. Ficou claro o contraste entre o que parecia grandioso nas renderizações digitais e aquilo que realmente poderia sair do papel. Os profissionais envolvidos no desenvolvimento já tinham consciência de que o modelo proposto dificilmente funcionaria na prática. Mesmo assim, o projeto seguiu adiante por algum tempo. Ainda que a Arábia Saudita disponha de enormes recursos financeiros e do suporte do Public Investment Fund, os custos e a complexidade de The Line começaram a superar com folga as estimativas iniciais. Ao mesmo tempo, o fluxo de capital estrangeiro passou a diminuir. Um analista de risco chegou a afirmar que os investidores simplesmente não estavam comprando a visão apresentada pelo príncipe herdeiro. Em 2024, uma reorganização interna em NEOM passou a indicar uma mudança nas prioridades, mudanças na liderança, maior rigor no controle financeiro e uma atenção crescente a projetos considerados mais entregáveis, sugeriam que a proposta original de The Line estava sendo discretamente reavaliada. Cerca de 1 ano depois, começaram a circular informações de que NEOM pretendia cortar mais de 1.000 postos de trabalho. Mesmo assim, até aquele ponto, o progresso nas escavações já era expressivo. Imagens de satélite e gravações feitas por drones mostravam que extensas operações de terraplanagem e preparação do solo haviam sido realizadas ao longo de boa parte do percurso planejado para o The Line. Também foram erguidas comunidades de apoio, instalações industriais e fazendas de energia para sustentar o desenvolvimento do projeto, principalmente na área onde a fase 1 deveria ser construída. Além disso, teve início o maior programa de estaqueamento já realizado no planeta, acompanhado do maior sistema de rebaixamento do lençol freático já aplicado, com o objetivo de preparar o terreno para a construção. Ou seja, não se tratava apenas de etapas iniciais simples. Era uma fundação estrutural extensa e, em grande parte, irreversível. Do ponto de vista financeiro, o nível de comprometimento também foi enorme. Embora os números exatos sejam difíceis de confirmar,
Diversos relatórios indicam que aproximadamente 50 bilhões de dólares já foram direcionados para The Line e para a infraestrutura central de Neom. E isso tudo antes mesmo de a construção vertical ter começado de forma consistente. À medida que as projeções de custo para concluir todo o complexo de Neom passaram a atingir cifras na casa dos trilhões de dólares, a decisão tornou-se inevitável. A Arábia Saudita precisava escolher entre seguir adiante com um investimento total ou desacelerar o projeto para reavaliar o que realmente poderia ser entregue. Essa reconsideração estratégica acabou levando à situação em que o projeto se encontra hoje. Um dos maiores desafios é a água salgada. Como parte da construção fica próxima ao mar, o solo contém água extremamente salina. Sem tratamento, isso poderia enferrujar as estruturas de aço e deteriorar o concreto ao longo do tempo. Para resolver o problema, foi criado o maior sistema de drenagem do mundo. 500 poços foram perfurados, cada um com bombas retirando água subterrânea. A água é extraída até uma taxa de 90 mil metros cúbicos por hora, e depois é analisada, filtrada e devolvida ao mar. Outro desafio é o concreto. Produzir concreto em larga escala exige precisão. Muito rápido causa separação dos materiais. Se for muito lento, causa o endurecimento irregular, e se a mistura for errada, o concreto fica fraco. Milhões de toneladas já foram utilizadas. Mas isso aconteceu perto da costa, onde existem rotas de abastecimento. Grande parte da cidade, porém, ficará no interior do deserto, onde faltam materiais, principalmente água. O projeto depende de outro megaprojeto chamado Oxagon. Ali será construída uma gigantesca usina de dessalinização, e ela deverá bombear bilhões de litros de água do mar para reservatórios ao longo da cidade. Esses reservatórios alimentarão uma rede de fábricas de concreto de 190 milhões de dólares, capaz de produzir 20 mil metros cúbicos por dia. Mas existe um problema. Nada disso está pronto ainda. Relatórios recentes indicam que a usina de dessalinização pode ter sido cancelada discretamente. Isso levanta dúvidas sérias, principalmente porque o projeto prevê estruturas extremas. Por exemplo, um estádio suspenso a 350 metros de altura, planejado para jogos da Copa do Mundo de 2034. Já construíram cidades do zero antes? Um exemplo famoso é Brasília, inaugurada em 1960. Ela também foi construída em uma região considerada isolada e hostil. Seu design foi inspirado no formato de um avião. Assim como Brasília representava um novo Brasil moderno, The Line pretende simbolizar o futuro da Arábia Saudita. Para entender a real complexidade de construir o The Line, basta observar um único elemento: a fachada espelhada. Fabricar espelhos por si só não é algo difícil. O grande desafio foi instalá-los em pleno ambiente desértico. Cada painel precisava apresentar praticamente o mesmo formato e acabamento, de modo que, visto à distância, tudo parecesse uma única superfície contínua. Isso exige um nível extremamente alto de precisão, além de equipamentos específicos. Ao mesmo tempo, foi necessário prever pequenos intervalos entre os painéis para acomodar a expansão e contração, provocadas pelas variações extremas de temperatura no deserto. Esses espaços precisavam ser quase imperceptíveis visualmente, mas ainda assim suficientes para evitar rachaduras e danos estruturais com o calor. No total, o projeto demandaria cerca de 170 milhões de metros quadrados de vidro refletivo. Para se ter uma ideia da escala, seria preciso utilizar toda a produção anual do maior fabricante de revestimentos do planeta apenas para concluir um único trecho de 800 metros. Mantendo esse ritmo, a finalização completa da fachada levaria aproximadamente 200 anos. O diretor de investimentos da Neom chegou a declarar que, em certo momento, o The Line consumia 20% de toda a produção mundial de aço, e isso somente na etapa das fundações. Mesmo que houvesse capital suficiente para garantir todos esses recursos, os preços inevitavelmente subiriam, já que o projeto exigiria uma parcela significativa da oferta global.
Essa é a verdadeira dimensão do The Line. E ainda assim, o príncipe herdeiro planejava concluir tudo em menos de uma década. Caso o The Line seja realmente cancelado, o que acontece depois? É bem provável que grande parte da trincheira de 170 quilômetros, já escavada, permaneça no estado atual por muitos anos. Mas as consequências vão muito além disso. Uma enorme estrutura de suporte também já foi construída. Diversas fábricas foram criadas exclusivamente para produzir componentes pré-fabricados voltados ao projeto. Um exemplo claro é a usina de concreto pré-moldado, desenvolvida unicamente para atender às demandas do projeto. Se as obras forem interrompidas de vez, essas instalações perdem sua utilidade. Por outro lado, algumas estruturas como a planta de processamento de gás ou o centro de britagem de agregados ainda poderiam continuar operando, já que seus produtos podem ser utilizados em outros projetos. As fazendas de energia também poderiam ser integradas ao Sistema Elétrico Nacional da Arábia Saudita. No entanto, isso não seria simples, devido ao isolamento da região. Seria necessário construir novos corredores de transmissão para conectar essa energia ao restante do país. Já o aeroporto planejado para o The Line dificilmente sairá do papel. Ele está localizado em uma área extremamente remota, onde não há demanda suficiente para justificar uma estrutura desse porte. As comunidades construídas também enfrentam um futuro incerto. Com a desaceleração das obras, muitos trabalhadores, em sua maioria estrangeiros contratados temporariamente, devem ser transferidos, realocados ou retornar aos seus países conforme o término de seus contratos. Uma possível alternativa seria reaproveitar parte dessas comunidades para a Copa do Mundo de 2034. Essas áreas poderiam servir para hospedar trabalhadores envolvidos na construção e operação de um possível estádio em Neom. O estádio estava previsto para ser construído sobre o The Line, a centenas de metros de altura. Com a paralisação do projeto, é muito improvável que essa versão saia do papel como foi apresentada. A tendência é que ele seja substituído por outro, dentro do conjunto de 14 estádios planejados para o evento. Outra possibilidade seria construir esse estádio ao nível do solo, em alguma área próxima ou ao longo do trajeto original do The Line. Assim, parte da infraestrutura já existente como estradas, habitações e sistemas de energia poderia ser aproveitada. Mesmo assim, permanece a questão: qual seria o sentido de erguer um estádio de grande porte em uma região tão isolada? Se você gostou deste vídeo e quer ver ainda mais do canal Definitivo sobre construção, certifique-se de estar inscrito e compartilhe com amigos. Obrigado e até o próximo.